Olá, sejam muito bem-vindos ao IH Talks, o podcast do Intermares Hall. Um espaço de encontro com a arte, com histórias que fazem a cultura pulsar, com quem vive disso de verdade. A cada episódio nós vamos receber artistas, produtores, criadores e figuras que ajudam a construir o cenário cultural da nossa região e do Brasil. Gente que inspira, que emociona, surpreende. Eu sou Camila Pérez e este é o primeiro episódio do IH Talks. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente nas redes. E aproveita, porque o espetáculo já vai começar. Tem vozes que a gente não só escuta, a gente sente. A convidada de hoje tem esse dom raro de cantar com o corpo inteiro, com o olhar, com a pausa. Natália Bellar é um daqueles nomes que a gente guarda depois de ouvir uma só vez. Paraibana, artista da pele à alma. Ela vem escrevendo uma trajetória linda, com verdade, coragem e muita música boa. Hoje, o palco do Intermares Hall é todinho dela. Natália, é sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Antes de mais nada, eu quero começar, na verdade, dos palcos, né? A Natália, antes de ser cantora, a Natália criança, já queria ser artista? Menina, primeiro prazer estar aqui. Que massa poder estar participando desse momento com você. Mais um, né, para nossa conta. Mas veja só, eu acho que eu não tinha ideia de que queria ser artista. Acho que eu sempre fui uma criança expressiva. Minha mãe e minhas tias contam que eu sempre fui muito dramática. A menina chorava por tudo. Então eu acho que de alguma maneira eu já queria me expressar, mas não sabia direito como, porque não tinha referências artísticas em casa, né? Apesar de ser uma família que gosta muito de música, que ouve muito música, minha avó cantava na igreja, aquela coisa toda, mas não tinha essa referência forte de entender que era artisticamente que eu queria me expressar. Mas eu já era assim, meio travessa. Na escola eu gostava de participar dos grupos de teatro e tal, e enfim, quando tudo começou a virar a chave de que eu queria ser artista foi justamente a partir dos palcos do teatro. Do teatro. Né? E isso foi quando, mais ou menos? Olha, eu acho que quando eu fazia ensino médio, já rolava. Já tinha uma coisa ali paralela com a música. Os meninos levavam violão, eu tinha um grupo de amigos que levavam violão na hora do intervalo para ficar tocando. A gente tocava as coisas das boy bands nessa época. E todas as músicas que tocavam na Malhação, a gente ficava brincando ali, aí eu já arriscava cantar com os meninos e fazia parte de um grupo de teatro da escola. Professor Jucinaldo, lembro demais até hoje, foi muito importante para mim. E aí, acho que quando eu terminei o ensino médio, 2002, né, terminando o ensino médio, não deu 2 anos, eu comecei a fazer teatro, acho que foi 2004 que eu comecei a fazer teatro com Roberto Cartacho, lá no Espaço Cultural, e todo aquele time maravilhoso, né, do Espaço Cultural. Então, ali eu senti um negócio diferente. Não era mais uma brincadeira de escola, sabe? Ali eu senti que a chave virou. Eu falei, caramba, era isso o tempo todo. Era isso o tempo todo. E a música sempre ali do lado e tal. Então foi tudo muito, muito juntinho ali. Muito pertinho. Mas a música mesmo, assim, quando foi que você disse, não, na verdade, é isso aqui? Pois é, eu acho que a passagem pelo teatro foi extremamente importante para que eu pudesse entender o que era o meu corpo em cena, né? Acho que hoje, para mim, como cantora, foi fundamental ter passado por essa experiência. Coincidentemente, na época que eu fiz teatro, acho que os 3 espetáculos mais bem rodados assim que a gente fez, de ter temporada e tudo, eram espetáculos musicais. Então, de alguma maneira, a música me já estava lá. Já tocava violão, então eu virei meio que a tocadora dos luaus, né? A gente descia das pessoas, ia pra praia, ficava ali na feirinha de Tambaú. Quando a feirinha de Tambaú era outra coisa, não era o que é hoje. E era muito divertido, assim. Então, um amigo do teatro, Bertrand, ele disse, Natália, tu já tem um repertório, já toca violão, por que tu não vai começar a tocar na noite? Faz barzinho, é tão bom a experiência. Porque eu já gostava de cantar, eu já tinha percebido que era uma forma que batia mais forte em mim, de expressão, assim. Aí, em 2007, eu comecei a fazer barzinho. Acho que passei de 2007 até 2011, 2012 fazendo barzinho. Que foi também, assim, foi outra virada de chave, porque o entendimento da música como ofício
Sim. O ofício do cantor de barzinho, que eu tenho enorme respeito para quem vive até hoje. Conheço amigos que vivem até hoje de bar, tocam de domingo a domingo. E é um ofício, Maria Bethânia uma vez falou, que é um pouco solitário, né? As pessoas estão distraídas, não conversando. vão sempre por causa da música, quase nunca vão por causa da música, inclusive. Então, eu acho que foi importante também para entender que nós somos trabalhadores braçais, né? Sim, assim. Com certeza. Então foram anos muito difíceis, mas muito luminosos também para mim. E acredito que também te deu uma base aí, né? Um suporte. Com certeza. De público, né? Incorporou, o nome começou a se... Inclusive, olha que coisa, a gente está aqui em Intermares, próximo à Avenida Mar Vermelho, principal de Intermares. Quando eu comecei a fazer barzinho, eu tocava num barzinho lá no centro da cidade, perto da antiga Boate Vogue. Aí depois fui começando a ocupar outros espaços e o primeiro bar que eu cantei semanalmente, era todos os sábados, era justamente aqui em Intermares. Olha só. Me debandava do Geisel para Intermares todo sábado. Eu passei 2 anos nessa rotina, assim, e era muito legal, porque aí é que eu fui começando a entender o que é essa coisa de formação de público. Sim. Que as pessoas começaram a ir para ver aquela cantora do sábado, a cantora do sábado. Então foi legal demais, assim, para formação de público, para formação de repertório, né? Porque eu sempre fui apaixonada por música popular brasileira, mas aí você estudar para cantar é outra dinâmica, é outra coisa. Então foi muito importante. Aproveitando aí sobre repertório, né? Quem eram naquela época as suas referências? Quem são hoje as tuas referências? Permanecem as mesmas referências? Fala um pouquinho das tuas referências. Algumas permanecem as mesmas. Acho que até por esse meu apreço pelo teatro, pela arte o entendimento do cantor como um comunicador, o entendimento do cantor como um ator que se utiliza do corpo inteiro, não só prega vocal, não só diafragma, não é só os ajustes técnicos, a mecânica de cantar. Você está contando uma história, né? Então, você ser parte dessa história, ser atravessado por ela, permitir que ela lhe atravesse. Então, eu acho que Elis Regina e Maria Bethânia sempre foram as duas figuras centrais, assim, para mim. Eu não cresci ouvindo as duas fervorosamente, mas quando eu passei pelo teatro, eu mergulhei na obra de Bethânia. Óbvio, já sabia quem era e tudo, já conhecia alguns sucessos. Mas mergulhar da forma como eu mergulhei foi justamente na época do teatro, porque era uma referência de uma artista que já fazia isso, né? Sim. Desde quando ela começou, que ela começou num espetáculo substituindo Nara Leão, no espetáculo Opinião, onde ela misturava isso, né? A performance, o corpo e a voz. E aí, depois, Elis Regina entrou na minha vida, assim, como um furacão. Do jeito que ela entrou na vida do mundo, do Brasil, né? Sim. 36 anos só de existência que ela teve. Aí eu entendo as duas como meus dois maiores faróis. Porque eu acho que cantar é parir. E elas duas têm muito isso. Sim. Depois, obviamente, com o tempo, eu fui me apaixonando por outras referências mais contemporâneas. Inclusive, acho que Vanessa da Mata foi uma cantora muito importante para mim. Porque eu estava num período transitório, saindo desse lugar da menina do cabelo liso. Quando eu fazia teatro, eu alisava o cabelo, tinha essa coisa da ditadura dos lisos e tal. E Vanessa foi a primeira cantora que era uma mulher de pele clara, né? Negra não retinta, negra de pele clara, que assumia os cabelos crespos. Inclusive cantava sobre isso, né? Cantava sobre isso. Eu sou neguinha. Aí eu, caramba, meu Deus. Então, ela foi muito importante. Até hoje segue como uma grande referência para mim. E aí eu acho que Cátia de França, depois, você vê, mulheres, né? Sim, sempre muitas mulheres. Eu sou de uma família muito matriarcal, assim. São 7 mulheres, mulheres solo, a grande maioria. Minha mãe é uma mulher solo, que nos criou, a mim e meu irmão, assim, daquele jeito, né? Então, eu acho que esse olhar para essa força feminina já me chamava sempre. Então, Cátia de França, no lugar do pertencimento, do sou paraibana, pertenço a esse lugar que essa mulher é o que é, esse furacão, essa coisa que causa perturbação e ao mesmo tempo que amansa a gente, assim, né? Sim.
Então, eu acho que Kátia virou uma grande referência. Mais recente, mas também. Também. Ô, Natália, você falou da questão de uma família que tem muitas mulheres, né? Quem acompanha tuas redes, teus shows, vê que você tem uma relação muito próxima, né? Com a sua mãe, com a sua tia. De que maneira a sua família te ajudou a se construir como artista? Eu fico emocionadíssima de falar sobre minha família, principalmente as minhas tias e a minha mãe, assim. Claro que houve uma desconfiança no início, né? Mãinha Sim. preocupou-se. Meu pai, ele sempre foi muito presente, né? Eu agradeço muito, ele foi quem me deu o meu primeiro violão, sempre foi muito incentivador, mas meu pai sempre no lugar mais sonhador. E minha mãe num lugar mais de pé no chão, assim, não, você tem que fazer uma universidade, tem que fazer uma faculdade. Eu não pensava em fazer música, eu sempre imaginava isso, vou fazer alguma outra coisa, porque se der errado aqui e tal, eu já pensava dessa forma. Eu me formei em turismo nessa historinha. Olha. Chegou a atuar, não? Eu trabalhei num hotel como recepcionista. Passei acho que 1 ano trabalhando no Hotel Xênios como recepcionista, mas foi só. Acho que a minha atuação maior foi dentro da universidade como artista mesmo. Eu participava de todos os eventos, né? Cantando, então eu era e os eventos promovidos pelo curso de turismo, o professor André Piva, que fazia sempre. Tem uma ferramenta até hoje que é um site, agora eu não vou me recordar, mas foi criado nessa época pelo departamento lá, pelo CCTA, que era para mostrar os artistas da Paraíba e tal. Então já existia esse serviço de utilidade pública voltado para a cultura, porque turismo é cultura, é arte, né? Sim. Mas aí Maninha ficou meio ressabiada, aquela coisa toda, mas acabou se rendendo, assim. Acho que quando viu que não tinha volta, que não dava para brigar mais comigo, se rendeu. Minhas tias, principalmente tia Neuza, né? Sim, que tia Neuza é muito a dona dos presente. figurinos, a rainha dos figurinos de Natália. Inclusive, eu ganhei esse pano de uma prima da África, um pano africano e tal. Eu digo, Neuza, o que a gente faz com isso? Fez o macacão. Então, conta aí, né? Que tia Neuza é a responsável por todos os seus figurinos. Todos os figurinos. Quando não é ela que faz, é ela que ajusta, é ela que customiza, que transforma. E os modelos são dela? Os modelos são nossos, assim, a gente vai criando em conjunto. Juntas. Muitas vezes a gente vai lá numa referência, num site e tal, e aí chega, não, mas a gente pode fazer assim, fazer assado. E ela topa tudo. Ela sabe, quando ela assistir isso daqui, ela vai, essa é uma safada, ela só chega em cima da hora. Eu chego em cima da hora para fazer as coisas com ela, mas eu acho que isso também foi muito importante para ela, porque ela saiu da zona de conforto, assim, sabe? Ela, hoje, Lili Sanfoneira faz figurino com ela. Ah, olha só. Elinho Medeiros está em contato com ela para fazer figurino. Gente, então virou figurinista dos artistas daqui. Paraibanos. Então, mais do que nunca, esse acreditar, né? Eu me lembro quando eu vivi a experiência do The Voice, eu acho que eu não sentia nem tanto por mim não ter permanecido. Entrei no programa tal, mas não ter permanecido doía muito mais por eles do que por mim. Aquela sensação de eu pedir desculpas, eu disse, ai gente, perdão, eu não consegui e tal. E eles estavam no aeroporto. Gente, eu vou chorar. Pode chorar, pode? Claro que pode, claro que pode. E quando eu cheguei, eles estavam no aeroporto me esperando. Enfim, é uma coisa muito importante para mim ter. Eles acreditam mais do que tudo, assim. Né? Porque na verdade, eu acho que a gente vai começando a entender que a arte não é sobre ser famoso, principalmente a gente que trabalha nesse mercado musical, não é sobre estar no mainstream apenas, não é sobre estar nas TVs e tal. É trabalho braçal mesmo, né? Sim. Eu acho que é sobre tentar viver com dignidade daquilo que a gente gosta de fazer. Isso. Né? E até chegar lá tem muita coisa que as pessoas não veem, não conhecem, não, né? De jeito nenhum, tem uma imagem completamente diferente. Então acho que a minha família estando junto, as minhas tias, né, minha mãe, estando perto, de certa maneira, sempre me mantém com os pés apoiada no chão, é a minha base, assim, então é muito valioso tê-los por perto. Pegando aí o ganchinho do The Voice, o que é que você traz, o que é que você trouxe, né, dessa experiência? Você não permaneceu, mas com certeza você deve ter vivido coisas importantes que você traz com você na sua carreira. Eu fiquei 2 programas ainda, fiz as audições às cegas e entrei, aí fiquei lá no time de Lulu Santos e fiquei ainda 2 programas. O que eu acho? O The Voice, primeiro que
entender o que existe fora da nossa caixa, fora da nossa bolha. Primeira coisa, assim. Estar num programa daquela dimensão, né, na maior emissora do país, aquela coisa toda. Entender a dinâmica de uma produção assim, que você fica louco de tanta gente trabalhando. Você já sai daqui, já tem uma pessoa aqui, vai para lá, já tem outra pessoa ali. Tudo muito coordenado, tudo muito organizado. E o feedback, assim, de você voltar para sua cidade e as pessoas te olharem diferente, né? Tem outro tipo de reconhecimento. Apesar da internet ser o que é, acho que a televisão não tem para onde. Continua sendo um veículo muito grandioso, né, de fomento. Mas eu acho que, além disso, além de sair da caixa, o maior legado que o The Voice me trouxe foram os amigos que eu fiz. Hoje, por exemplo, eu e JP ficamos no mesmo time, né? A gente partilhava insatisfações, chateações, coisas que... Porque o The Voice não era um show de calouros. As pessoas se enganam. Eu acho que o The Voice é um reality. Então tem uma dinâmica de reality, tem um direcionamento, o tipo, o perfil, tal, é tudo. Porque a Globo é especialista em fazer novela, né? Então para mim o The Voice também é uma novela. Era uma novela global. E aí Jota foi uma figura assim tão importante. E hoje Jota está num outro patamar como artista. Outros colegas. Então, hoje eu digo que eu tenho família quase no Brasil todo. Tenho amigos lá em Salvador. Fiz participação com o JP lá em São Paulo. Ele fez participação em show meu. Hoje a gente continua em contato. Tenho amigos no sul do país. Eu acho que arrumei uma cama para dormir em todos os lugares. Criou uma rede. Porque é isso, a família que a gente faz. Sim. É o maior legado, com certeza, para mim. E você é uma pessoa uma artista que troca muito, né? A gente vê que você faz muitas parcerias, você tem muitas parcerias. Qual a importância, Natália, dessas, né, de construir essa rede mesmo, de troca, de construção desse trabalho, como você falou aí, que é um trabalho braçal, que é a música, né? Eu acho que a coletividade já provou para todo mundo que funciona no que diz respeito à música. Se a gente pensa nos movimentos principais da música brasileira, a gente pensa no tropicalismo. O que foi o tropicalismo? Que era um movimento para além da música, né? Era uma filosofia, um estado de espírito. A bossa nova, que também existiu dentro de um coletivo, tinha duas figuras centrais ali, mas era um coletivo. O mangue beat. Então, tipo, o coletivo é o que faz acontecer, né? Porque no final das contas a gente age sozinhos ali, construindo as nossas histórias individuais, mas a gente está em busca da mesma coisa, fazer com que a nossa poesia, a nossa palavra chegue nas pessoas, ganhe o público, né? Então, se a gente se junta, isso fica muito mais potente. Eu sempre acreditei demais nisso. Não? Eu acho que quando eu fui migrando do universo do barzinho para adentrar na música autoral, eu não fui uma paraibana que cresceu ouvindo música local. Adeildo, os movimentos daqui, Music Club, que nos deram, por exemplo, Chico César, Pedro Osmar, né, que o Jaguaribe Carne, esses movimentos eu não conhecia. Então, quando eu fui fazendo essa migração, eu fui entendendo a importância que aquelas figuras juntas tiveram nessa construção, né? E hoje eu me sinto muito bem, assim, fui abraçada pelo universo da música paraibana, por essa construção, e tanto pelos mais que vieram antes de mim, quanto pelos que vieram depois, assim, eu acho que a gente tem que andar em comboio mesmo, sabe? A gente pode dizer que a cena musical paraibana, ela está vivendo um momento de efervescência, né? Muitos artistas produzindo, fazendo shows, inclusive saindo também daqui para mostrar seus trabalhos em outras regiões do país. Como é que você enxerga a cena hoje, Natália? Eu acho que até 2019, da época que eu comecei a entrar na cena, que eu lancei primeira música autoral ali, 2015, 2016, eu acho que a gente estava vivendo um movimento exatamente de explosão. Como, por exemplo, lá em Recife, tinha o pessoal da... Como é que é o nome, meu Deus? Não é a Dita Curva, não. Reverbo, acho que é Reverbo. Sim. Martins, Sim. Flara, toda essa galera, Juliana Holanda, toda essa turma que agora tem trabalhos individuais muito marcantes na nova cena independente, né? Eu imaginava que aqui em João Pessoa a gente estava caminhando para isso. A gente tinha projetos como Sanhauares,
coisas que traziam essa ideia da coletividade. Só que aí chegou em 2019, a pandemia estourou em 2020, eu acho que todo mundo se isolou, porque foi obrigado, como diz Titá, por livre e espontânea falta de vontade, todo mundo teve que ficar isolado. Sim. E quando a gente volta com essa sensação de estar tudo atrasado. Vamos correr. Bora correr. Vamos produzir. E aí todo mundo continuou meio que isolado. Tem que fazer o meu aqui, meu Deus, e agora? A gente está voltando agora. O que eu percebo é que realmente, antes da pandemia já tinha muito, mas pós-pandemia cresceu assim. Parece que várias sementes foram plantadas no período de pandemia, que agora as árvores estão dando frutos, porque a cidade foi descoberta, né? João Pessoa, sim. que é o lugar que eu mais atuo. É uma cidade que foi descoberta, que vivia meio escondida entre Natal e Recife. E agora virou a namoradinha, assim, né? A queridinha nossa. Isso é muito bom, por um lado, porque a gente, de certa maneira, artistas como eu, que já tem uma trajetória de 20 anos, precisa voltar um pouquinho para se apresentar para essas pessoas novas, né? Tipo, nem sempre só fazendo música autoral funciona. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para não entrar nesse universo de apagamento, porque o que a gente quer mostrar é que somos esse terreiro incrível de criação. Sim. Então, a gente está, nesse momento, acho que todos nós estamos lidando com tentando balancear isso, né? Eu sou cantora autoral, tenho coisas a dizer, tenho músicas a mostrar. Talvez para chegar até você eu precise fazer um especial, entendeu? Uhum. A gente está meio que se acostumando com esse novo momento da cidade. E aí, falando em música autoral, eu queria entender um pouquinho o teu processo criativo, como é que ele funciona, Natália? O que é que te inspira? Como é que se faz música, Natália? Como é que Natália faz música? Me arruma um manual. Às vezes eu mando mensagem para a Guga Limeira e pergunto, como é, menino? Me explica. Não, na verdade, Camila, para mim, assim, eu acho que eu tive uma fase da minha vida que eu gostava muito de escrever. Escrevi bastante. Eu fui uma adolescente que gostava da leitura, da escrita demais. E eu me recordo que as 2 primeiras canções autorais que eu tive coragem de jogar para o mundo vieram desse período. Eu fui lá revisitar textos, coisas, e aí eu acho que isso aqui pode ser música. Porque eu não pensava especificamente, estou escrevendo canções. Estou escrevendo coisas que eu quero escrever, falando sobre mim e tudo mais. E aí eu comecei a me cobrar, teve uma época que eu comecei a me cobrar um pouco mais, assim, eu preciso exercitar, porque composição é exercício. Você tem que sentar como tudo na vida, né? Sim, dança, você tem que repetir o movimento inúmeras vezes. Então, composição realmente você sentar e dizer, estou aqui para isso, estou para você, você está para mim. E eu fui bastante preguiçosa por muito tempo, porque eu digo, eu sou uma compositora de refrões, eu fazia o trechinho, aí deixa eu falar, depois eu volto. Mas aí, todas as vezes que eu me proponho, isso sempre num lugar de muita liberdade, né? Conheço colegas compositores que fazem como ofício, que são compositores de jingles. Então, tem um outro lugar, né? De sentar na obrigação de fazer aquilo. Eu tento ficar o mais livre possível, assim. Quero compor mais, porque eu acho que é importante, principalmente nesse lugar de artista mulher. A gente sabe que as compositoras também sofrem até hoje com muito apagamento. Então, eu quero estar nesse rol de novas artistas. Vanessa da Mata, por exemplo, sempre foi compositora, né? No meu primeiro álbum tem 2 músicas que são minhas, em parceria. Mas eu tento não me colocar isso como um grande peso. Sim. Hoje, eu sei que se eu sentar aqui, eu vou exercitar e eu vou conseguir fazer. E é um processo para mim que é muito coletivo também. Eu prefiro 1000 vezes começar a escrever uma música, normalmente eu já faço as 2 coisas, já com violão, e mandar para alguém. Assim eu fiz parceria com Elon, tenho parceria com Guga, com Daniel Pina, com Litier, que é lá de Brasília, Cássia Portugal. Nossa, tem um monte de filhinhas girando pelo mundo. E como é ver uma música que você compôs girando no mundo? É uma sensação muito louca, assim, porque
sai de dentro da gente. Eu muito acostumada a ser intérprete, né? A pegar canções que me diziam tudo o que eu precisava, mas que vieram de um outro coração, vieram de uma outra cabeça, de uma outra vivência, né? Então, quando sai da gente, eu acho que é um sentimento meio maternal. Você que é Filho, né? mãe, Não né? deixa de ser. Sim. É meio maternal Sim. mesmo, assim. Você sente diferente. O cuidado é um pouco maior. Uma vez, alguns anos atrás, teve uma cantora que colocou uma música minha no repertório dela. Gabriela Vilar. Nem sei se Gabriela está fazendo música hoje. E aí ela postou um vídeo cantando a canção, chama-se Estranho Mundo. Acho que foi uma das primeiras que eu lancei assim nas plataformas. A sensação foi muito indescritível. Assim, eu falei, sério? Eu não acredito, isso tocou você. Então, faz sentido. A gente dá um clique, assim. Imagino que Caetano, Gil, esse povo todo deve estar acostumado já, né? Mas eu acho que eu nunca me acostumo com a sensação. E das tuas composições, qual que é mais especial, assim, qual que você gosta mais? Olhe, eu gosto muito de Namorada, que foi a canção que tá no disco Catavento, que eu fiz com o Guga, porque a poética dela, eu disse, rapaz, eu fiz isso daqui mesmo. A poesia, ela me toma, ela me prende todas as vezes, assim, que eu canto ou escuto. E gosto muito de Represa, que é mais recente, que eu fiz com Daniel Pina. São duas canções que eu tenho muito apreço, assim. Represa, ela diz assim: se tu já sabe das estradas que percorrem minha pele, se eu já conheço as estrelas do céu da tua boca, se tu armou a tua rede na varanda do meu peito, deixa eu desaguar meu rio no teu mar. Deixa eu desaguar meu rio no teu amar. Eu já notei que se eu for fazer música, eu tenho que fazer música de amor. É igual aquela bossa que fala que eu só canto música se for música de amor, assim. Ou amor, ou desamor. E Namorada, um pouquinho pra gente, Namorada. Namorada, esse teu riso solto me molha, me acende por dentro. Esqueço o livro na cabeceira e vou correndo, esquecendo a letra, e vou correndo escrever histórias nas linhas da palma da tua mão. De vez em quando me abro contigo sobre o avesso de mim, aquele lado escondido que me abraça pra dormir. Por um encanto aconteceu do meu canto encontrar em você morada. A gente faz essa brincadeira, né? Que é namorada. E é namorada também, né? Como você quiser, como você permitir a leitura, assim. Então, essas duas músicas realmente têm um lugar especial no meu coração. Privilégio, né? Isso não é uma voz, isso é um acontecimento, essa mulher. Dança as minhas músicas, Camila, dança. Vamos fazer, quem sabe, aí uma parceria, bora? Bora. Um feat, vou gostar. Olha, seria uma honra pra mim. Natália, daqui pra frente, o que é que você tem? Você tem produzido bastante, você tem apostado muito nos audiovisuais. Sim. Conta um pouquinho desse teu novo momento, né? Você lançou 2 videoclipes recentemente, assim, super do meio pro bonitos, final do ano passado, né? Exatamente. E você tá produzindo um outro, conta um pouquinho. Eu sempre dialoguei muito com a música pop, até porque, como eu falei, né, eu escutei muita música pop na adolescência. Até os pagode 90. Amo! Né? Sou fã. E as boy bands, e enfim, esse universo da música pop sempre teve muito presente na minha adolescência, né? Depois a gente vai mesclando, vai escutando outras coisas. Eu realmente mergulhei de cabeça na música brasileira, na sigla MPB, conforme ela foi pensada e gerada décadas atrás. Mas não sai de mim esse lugar de ser daqui, de ser desse lugar que tem tantas raízes, onde nossa música é indígena, a nossa música é africana, a nossa música bebe de tantas fontes, né? Sim.
que é a Paraíba, é Jackson de um lado, é Zé Ramalho do outro, é Kátia de um outro lado. Então, tudo isso se misturando ali, tornando a gente uma coisa tão diferente. Eu acho que a nossa música é muito diferente. Rica, né? Muito rica. Mas a minha cabeça sempre vai daqui para fora, né? Então, eu imaginava que agora seria um momento interessante de começar um trabalho que fosse mais solar. Então, foi assim que nasceu Deixa Eu Colar, ano passado, em julho, primeiro single que a gente lançou. Eu já tinha um planejamento de lançamento de 3 singles, né? Deixa Eu Colar é uma parceria minha com Carol Djongo, uma mineira, e com Guga Limeira. E eu queria muito mostrar para o público esse lado, porque muita gente também já estava muito habituada a me ver dentro daquele universo mais visceral. O público que me viu cantando Bethânia, que me viu cantando Elise. Catavento também fala sobre muitas coisas. Fala sobre a questão social, que é importante para mim falar, sobre a negritude e tal. Mas aí eu queria falar sobre uma paquera, de forma simples, palatável, porque eu acredito muito que música é importante a gente falar o simples. A gente diz muito com o simples. Sim. Aí nasceu Deixa Eu Colar, e aí, nesse movimento de curadoria, eu conheci Pagode 90, música de Chico Limeira, que eu já tinha gravado, ele em Catavento, né? E aí eu disse, não, aqui eu vou equilibrar, eu vou lançar uma canção para falar sobre isso, sobre esse namorico, esse lugar da mulher que ama outra mulher, que eu acho que foi importante para mim falar sobre isso. E agora eu quero falar sobre esse universo maluco desse mercado doido que a gente tem que lidar, a gente que é artista há tantos anos e precisa lidar com essa dança caótica que é o mercado atualmente. Então, lanço Pagode 90, mas dentro de uma mesma linguagem sonora, com os beats eletrônicos, a produção de Hugo Limeira, que tem sido uma parceria muito massa. E agora, em 2025, a ideia é lançar o 3º single. No início de junho, a gente vai lançar o 3º single dessa leva de 3 canções e se preparar para um próximo álbum, porque eu já estou com saudade de lançar uma obra inteira. Vem novo álbum, então, por aí. Vem novo álbum, vem um projeto novo também com Elinho Medeiros. A gente já namorava demais para fazer alguma coisa juntos e vai acontecer, está acontecendo já. Sim. A gente vai cantar a música da Paraíba, é um show que se chama O Beijo Que Me Nordestes. Só voz e piano. Coisa linda! E só cantando canções paraibanas dentro da nossa versão, da nossa percepção, né, dessas canções. Então, tem o projeto autoral, que já vem junto com esses singles, né? Sim. Ano passado a gente fez uma circulação, foi para Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo. E esse ano vamos para São Paulo de novo, para o interior de São Paulo. Então é isso, estamos trabalhando. E tem um projeto que você canta Kátia também, né? Pois é, menina! Sim, esse projeto eu fiz, foi um conta. projeto especial para o Matriz, que é lá da FUNESC, né? O edital Matriz, que tem todos os anos, contempla projetos femininos, com mulheres no palco, atrás do palco, né? A parte técnica. E eu já tinha muita vontade de cantar Kátia. Desde que eu conheci pessoalmente em 2018, a gente teve a oportunidade de cantar juntas com a Orquestra Sinfônica. Ali eu me apaixonei, assim, mais ainda, por conhecê-la de perto. E eu fiquei com aquilo. Eu me lembro que eu e Titá, montamos o Menina Passarinho, que foi um show especial que a gente apresentou 2 vezes aqui, lá em João Pessoa. Mas eu fiquei com aquela agonia no meu coração, eu preciso fazer outro show cantando Kátia, dessa vez acompanhada por mulheres. Quando surgiu Matriz, eu disse, é a oportunidade. Então a gente montou, esse show foi montado especialmente para o Matriz, chama-se Porta Coração Aberto, trecho de uma canção de Kátia. Inclusive assisti, lindíssimo, inclusive, mas vai parar lá pois não, é, né? Então, aí depois que a gente percebeu a repercussão, que a gente percebeu que era uma sonoridade diferente para as canções de Kátia, aí eu disse, vamos fazer mais vezes. Vamos fazer mais vezes. Então, é o tipo de show que eu quero fazer em projetos. Inscrever em editais e tal, para fazer fora daqui e tal. Eu acho que não sei se funciona tanto ficar fazendo constantemente na cidade, né? Mas eu estou pensando, sim, até o final do ano, em fazer mais uma edição aqui, quem sabe, no Intermares Hall, não sei. Vamos jogar para o universo. Mas bem lembrado. Muito carinho pelas meninas também nesse projeto. Ficou muito incrível. Que bom que você gostou. Amei. Ela acompanha do pagode eu sou tudo. Fã. Eu sou fã, tudo. meu Deus.
Natália, você é uma cantora que faz bastante shows em outras regiões do país, mas nunca saiu da Paraíba. Uhum. A gente tem visto muitos artistas, bom, desde sempre, né? Para prosperar É era histórico, né? preciso ir para outra região, ir para o eixo Rio-São Paulo, para poder viver a música como profissão, como carreira. Eu queria saber o que é que você pensa disso, se você tem essa intenção de repente, tornar esse trabalho em outras regiões mais frequente, mais forte, a ponto de te levar a viver em outro lugar, ou não? Como é que é isso para você? Não, eu acho que hoje, principalmente com essa nova forma de consumo, as mídias, elas realmente estão encurtando distâncias. Então, começando por aí, eu não acredito mais que seja necessário ir morar nos eixos Rio-São Paulo, né? Tanto que a gente tem vários artistas, não só da música, tem colegas Tardelli, Suzy, né? Quando Sim. vão, fazem os trabalhos, depois vêm para cá. Então é de temporadas em temporadas, mas nunca deixa De efetivamente. voltar. Porque eu acredito que a música nordestina, ela tem um lugar que nada macula mais. Assim, chegou num patamar, principalmente com esses novos nomes que estão hypados no mainstream, né? João Gomes, dialogando com tanta gente da MPB. Sim. Gente que faz música nordestina por um outro viés como Mestrinho. Eles acabaram de fazer um projeto juntos, né, com o lindíssimo, JP. inclusive. Coisa mais linda do mundo. Então eu acredito que a gente possa ir cada vez mais para voltar. Vai e volta, vai e volta. Não acho que seja mais necessário a gente deixar o Nordeste. Eu não tenho essa pretensão de deixar o Nordeste, de jeito nenhum. Não tem como negar que o funcionamento das coisas, as pessoas falam que São Paulo é a terra do trabalho, né? Inclusive tem uma historinha, uma brincadeirinha que é assim: São Paulo é a terra do trabalho e o Rio de Janeiro é a terra de dar pinta. Você trabalha, constrói em São Paulo para ir para o Rio de Janeiro dar pinta. Porque o Rio tem essa coisa, né, de ser uma cidade muito visada pela beleza, enfim, eu não quero nem falar. Adoro o Rio de Janeiro, viu? Mas eu acho que não se faz mais necessário você morar naquele lugar. Eu acho que você leva seu trabalho, por exemplo, ano passado a gente fez circulação por 3 cidades sudestinas, né? Por 3 estados sudestinos, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. A gente tocou em 4 Sescs no Rio, então a gente explorou não só a cidade do Rio de Janeiro, a capital, mas também a gente foi para Nova Iguaçu, né? Agora, no segundo semestre também vamos ter uma circulação. Eu acredito que a gente vai construindo as nossas pontes, mas sem necessariamente deixar nosso chão totalmente para trás. Não precisa. Não Então mais. teremos Natália Bellar na Paraíba sempre. Sempre, com certeza. Você acha que eu vou deixar as minhas águas quentes? Jamais. Jamais. Natália, olha só, a gente fez um levantamento e descobrimos que você é a artista paraibana que mais esteve no Intermares Hall. Natália já esteve aqui fazendo show, Natália já esteve aqui recebendo prêmio, Natália já esteve aqui gravando clipe. Meu Deus, é verdade. Aí eu queria saber, assim, Natália, público, quem Natália gostaria de ver aqui no palco do Intermares Hall? Camila, eu tava fazendo a maquiagem, tava lá com o Ney fazendo a maquiagem, dizendo, menina, é tanta história já nesse Intermares Hall, olhando ao redor assim do camarim, caramba. E eu me lembro da primeira vez que a gente falou sobre esse espaço, sobre o começo mesmo de tudo, e eu sendo uma das artistas, né, convidadas para fazer parte daquele projeto que mostrava o Intermares para o mundo. E eu sempre considerei o Intermares Hall um lugar fora da curva, assim, das tantas coisas que a gente tem à nossa disposição aqui na Paraíba, em João Pessoa, enfim, Cabedelo. Tá aqui meio que na divisa, né? Sim. Já é Cabedelo aqui. Isso. Mas é fora da curva demais. Eu acho que é uma estrutura que merecia ver, pelo tamanho, pela dimensão, pela qualidade da estrutura, o público, não só eu, mas o público de modo geral, merecia ver mais artistas dessa mesma dimensão. Eu cito, por exemplo, Marisa Monte. Menino, um show de Marisa Monte aqui, eu morria. Acho que Marisa cantar aqui. E também ter a possibilidade de ter artistas da Paraíba
grandiosos, como Kátia, por Sim, exemplo, talvez sim. se apresentando aqui. Eu puxo a sardinha pro meu lado, né? Porque eu fico só pensando nos Sempre. artistas da música. Sim. Mas sei que espetáculos teatrais, a gente hoje no Brasil tem tanta coisa incrível no teatro acontecendo, então eu acho que o lugar da arte aqui, com certeza, seria muito bem visto, muito bem... É um espaço que abraça muito a gente, né? Coisa Tem boa. um lugar de fala, então obrigada. Tem mesmo. Natália, a gente tá partindo já pro finalzinho. Eu queria fazer um ping-pongzinho bem rápido. Meu Deus, eu nunca fui boa contigo. nisso, Jesus. Que vier a Vai. cabeça. Vamos lá. Música preferida sem ser sua. Amor de Índio, Beto Guedes. Quando Natália não está cantando, ela gosta de... Quando Natália não está cantando, ela adora ficar em casa, assistindo, lendo e comendo besteira. Comida preferida. Comida preferida, menina do céu. Olha, eu gosto muito de risoto. Risotos diversos, adoro. Natália bebe? Mulher. Brincadeira, brincadeira. Natália bebe. Às vezes não De tão vez em socialmente, mas quando. bebe. Mas eu gosto muito de... Bebida preferida? Vinho. Vinho. Show. Um sonho, Natália. Um sonho, Camila. Eu não vou chorar de novo, tá? Mas Se eu quiser, acho que- pode. Eu acho que ter a dignidade de viver bem do meu trabalho e ver a minha família bem também a partir disso que eu escolhi para minha vida. Acho que é um sonho. Só isso, Sim. tá bom. Sim, Não acho tá que é bom, um não. sonho Viver meio bem, coletivo, envelhecer bem daquilo que eu escolhi para fazer para minha vida, é o justo, Sim, entendeu? Sim, É acho que é um isso. sonho Coletivo. coletivo de todos que Com fazem, certeza. né, a arte de uma maneira geral, não só na música. A gente tem, infelizmente, ainda essa... E eu me sinto muito, muito agraciada porque tem muitos artistas que precisam ter trabalhos paralelos e trabalham com coisas completamente diferentes. Eu sou, há 5, 6 anos, eu assumi o papel de arte educadora no Conservatório de Música, na EMAN, trabalhando muito mais pelo viés da interpretação e hoje sou professora de técnica vocal. Então, me sinto muito bem nesse lugar de poder também ter uma renda, né, na minha Sim. vida que não seja especificamente dos palcos ou dos plays e ser música. Mas eu Sim. sei que eu sou uma exceção, né? Então seria muito bom se todos nós pudéssemos fazer o que a gente ama fazer, porque música não é só entretenimento, música tem função social, é reeducação, é transformação, né? Sim. Se a gente pudesse, se a cultura fosse vista mais dessa maneira, eu tenho certeza de que a gente conseguiria alcançar esse lugar. Sim. Ai, acabamos, Natália. Logo agora, que a gente botou o uísque infelizmente. aqui. Mentira! Direção. É café. Natália, deixa teus arrobas aí pra quem ainda não segue, Natália, seguir Tá bom. nas redes. @Natália com TH. É pra essa? É pra essa? Pra cá. Natália com TH. Belar com 2 L's. Natália Belar. E aí, Em todas as redes. você encontra em todos os lugares. Quem Bota quiser lá. ver os clipes, Canal do YouTube, YouTube. canal do YouTube, youtube.com/Natália Belar. TikTok, eu não faço dancinha, mas eu tô por lá também. Vocês podem me encontrar por lá. Instagram, Facebook, página do Facebook, todo canto, né, mulher? com certeza. A gente tem que estar em todo Tem que canto. estar. Dá um Google. Bom, eu estou de alma lavada, coração cheio, feliz, agradecida demais pelo seu Eu tempo, pela sua também, presença meu amor, eu aqui. também. Muito especial ser você a primeira pessoa a Gente, estrear esse nosso projeto. Cartão Fidelidade. Obrigada, Natália. Obrigada, Foi meu bom amor. demais. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá.